Bom, Adão me passou uns nomes aqui de algumas pessoas que nos honram com a sua presença: o Paulo Henrique, o Davi, a Júlia, a Tatiane. Alegria tê-los conosco, viu? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E o José Almeida e o Anderson, também uma alegria muito grande tê-los, entre outros visitantes que nos honram com a sua presença. Vamos abrir no livro de Malaquias. Livro do profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Capítulo 3, o verso 13 até o capítulo 4, o verso 6. Obrigado, irmão Osmar, por ter dirigido o culto. O pastor vai viajar amanhã, só retorna na quinta. O irmão Osmar assume a direção da igreja, auxiliados pelos irmãos Carlos e Deise e os diáconos da igreja. Mesmo assentados, capítulo 3, verso 13 até o capítulo 4, verso 6 de Malaquias. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia em que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Precioso Pai, nós estamos aqui sem nenhum mérito, mas por causa do mérito do Teu Filho Jesus Cristo, nos permites ter o privilégio de ouvirmos, de participarmos, de adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. E nesta noite nós queremos que Tu nos fortaleças com a Tua graça, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Que Tu nos deis a capacidade de ministrar a Tua palavra nesta noite. Queremos mais uma vez pedir pelos enfermos, lembrando também da pequena Amanda, que o Senhor possa curá-la, restabelecê-la. E manifestas Teu poder no meio de nós. Que a Tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, venha a ser compreendida pela iluminação do Teu Espírito nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fatos e ensinos de ontem que são reais hoje e sempre. Porque a palavra de Deus, ela é viva e permanece para sempre.
O profeta Malaquias serviu ao Senhor mais ou menos entre os anos 500 e 450 a.C. Logo depois do domínio babilônico e na reconstrução do templo, dos muros, da reforma do templo, dos muros de Jerusalém, Deus levantou Ageu, Zacarias e Malaquias como profetas e Esdras e Neemias como líderes construtores da nação. E aquele processo doloroso de reconstrução da vida espiritual do povo, a reconstrução das famílias, tendo os inimigos em torno, foi nesse tempo que veio o profeta Malaquias, veio a profecia dada por Deus ao profeta Malaquias. O profeta Malaquias anunciou as mensagens de Deus ao povo de Judá, ao Reino do Sul, depois de haver reconstruído o templo de Jerusalém, o centro do culto. O povo não estava obedecendo às leis de Deus, e era necessário que eles abandonassem os seus pecados e as suas maldades. Malaquias também falou contra os sacerdotes, contra os líderes do povo, pois eles estavam cumprindo o seu dever de apresentar sacrifícios e ofertas, não estavam cumprindo o seu dever de apresentar sacrifícios e ofertas que agradassem a Deus. Em alguns casos, estavam oferecendo o animal cego, o animal defeituoso e qualquer coisa para Deus, como vemos hoje em nossos dias, pessoas agindo assim também. Malaquias anunciou que o Senhor viria purificar o seu povo, limpar o seu povo, mas antes daquele dia enviaria o seu mensageiro para preparar o caminho, e aqueles que se arrependessem e voltassem para Deus seriam novamente o seu povo. Os irmãos sabem que Deus depois mandou João Batista, e quando ele fala do sol da justiça, o profeta, se referindo a Cristo que haveria de se manifestar, sobre quem João Batista falou e para quem João Batista abriu o caminho. Então, nesta exposição, nós veremos que os fatos e ensinos de ontem são reais hoje. Os fatos e ensinos daquela realidade de ontem são reais hoje, na nossa realidade histórica, dentro da revelação de Deus. Pois a palavra de Deus, ela é eterna. Vamos ver o que o precioso Espírito de Deus, que revelou essa palavra, nos ministra nesta noite, para nos ensinar a glória do Pai e a dignidade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme disse João Batista. Fatos e ensinos de ontem, que são reais hoje e sempre, mostra que houve uma falta de confiança no Senhor. Se os irmãos e amigos observarem os versos 13 a 15, o profeta, trazendo a palavra de Deus para o povo, diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Numa linguagem que nós podíamos entender e podemos entender, o próprio Deus interpretou a palavra dos habitantes de Judá, a começar dos seus sacerdotes, palavras duras para mim. E vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor? Ou a palavra lá na língua hebraica de luto, andar no escuro diante do Senhor dos exércitos? O que me impressiona, amigos e irmãos, nesse texto é o diagnóstico de Deus em dizer: as palavras de vocês foram duras para mim. Alguém disse com muita propriedade que palavras irrefletidas tinham minado a moral do povo de Israel. Nós temos uma tendência nefasta, muito ruim em nós, que é tentar falar mal contra o Senhor, falar mal de Deus e reclamar contra Deus, praquejarmos contra Deus, murmurarmos contra Deus.
E muitas vezes nós chegamos ao ponto de dizermos que, Senhor, é inútil servir-te, porque eu estou sofrendo tanto, eu estou passando por tantos problemas da minha família, doenças, perdas, depressão, insegurança, violência. E muitas vezes nós somos tomados por um vitimismo doentio, ou nos tornamos vítimas e entramos numa descendente perigosa. Isso que estava acontecendo com aquele povo. E o profeta traz um diálogo entre Deus e o povo. E o povo diz: é inútil, é vaidade, está lá no original, nulidade, servir a ti. Mas na contramão deste povo está o Josué, lá de um tempo mais longínquo, tempo mais distante, quando disse, na renovação dos votos ao Senhor, disse diante do povo: olha, vocês podem servir a quem vocês quiserem, vocês são livres, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na contramão deste povo aqui, no período de Malaquias, um povo ingrato, um povo distante, não obstante irem ao templo, não obstante oferecendo sacrifícios para Deus, era um povo distante de Deus. Porque a religião, senhores, nos distancia de Deus, o Evangelho nos aproxima de Deus. A religião nos esfria, o Evangelho nos aquece. A religião, ela é antropocêntrica, o homem é o centro, quer ser agradado. No Evangelho, Cristo é o centro. E o homem se regozija na pessoa de Cristo. Então não é vaidade, não é nulidade servir a Deus, é privilégio, é honra, e nós podemos fazê-lo em Cristo. Há uma expressão que eu havia me referido antes, de luto, e esta palavra é interpretada como ser escuro, ou seja, eu estou numa situação de escuridade, numa situação de obscuridade, eu estou numa situação que eu não estou conseguindo ver as coisas direito. Porque a religião cega o homem, o Evangelho dá visão ao homem. A religião em si mesma ao homem, o Evangelho aponta para Cristo como a solução. E esse verso 15 é interessante. Ora, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade e injustiça prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aí a gente se reporta lá no Salmo 73. Lá no Salmo 73, nós temos o Salmo de Asaf. E este salmo é interessante, que Asaf tem uma percepção muito parecida com esses habitantes de Jerusalém, o povo de Judá, na época do profeta Malaquias, quando quase nós estamos chegando ali no limite do Novo Testamento. E olha só o que o Asaf no Salmo 73 diz, é importante nós lermos esse salmo para nossa compreensão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça, ao filho do rei. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Estava lendo o Salmo 72. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aí Asaf diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, os orgulhosos, ao ver a prosperidade dos perversos, dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Já passou isso pela sua cabeça, não já? Você vendo as pessoas ímpias prosperando financeiramente, saudáveis, não precisam enfrentar a fila do SUS, Serviço Único de Sepultamento.
não precisa enfrentar as filas quilométricas para fazer exames, nos corredores dos hospitais, dos prontos-socorros. E aí ele vai. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Olha como é que ele entra numa descendente de vitimismo. Ele começa a falar dos ímpios que são prósperos, e agora ele começa a falar da situação dele, de sofrimento. Verso 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aí, meus irmãos, meus amigos, entra o verso 17 como chave para a compreensão dos desígnios de Deus. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em destruição. E aí ele começa agora a exaltar Deus, porque ele entra no santuário, ele passa a compreender que a ação de Deus não trabalha de acordo com a nossa ação. O tempo de Deus não trabalha com o nosso tempo. Deus não se submete a tempo. Deus não está preso a tempo como nós estamos no relógio. E aí ele começa a compreender que a maneira de Deus agir em relação aos ímpios não é a maneira, muitas vezes, que nós achamos. Até que ele entrou no santuário, até que ele foi adorar a Deus, e Deus revelou para ele o fim dos ímpios, dos nédios, dos que aumentam as suas riquezas, dos que prosperam. O apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos em Roma, ele diz assim: tenho para mim que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Asaf estava vendo, e o povo de Malaquias estavam vendo, eles estavam vendo, o povo de lá, o povo de cá. Asaf de lá, o povo de cá, estavam vendo as aflições como fim em si mesmas. Estavam vendo a riqueza, a prosperidade dos ímpios como um fim em si mesmos. Mas quando Asaf entra no santuário e se depara com a revelação de Deus, aí sim ele compreende como Deus age e descansa na fidelidade de Deus. Meus amigos, meus irmãos, nós não podemos ter falta de confiança. Nós não podemos ter falta de confiança no Senhor. Nós temos que confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. Nosso coração deve descansar na fidelidade de Deus, na sua soberania, de que Ele controla todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, e tudo para o louvor da sua glória. E esses fatos e ensinos de ontem, que são reais hoje e sempre, nos levam para a confiança no Senhor. Nos versos 16 até o 4:1, nós vamos ler o texto. Aí começa no verso 16 uma interatividade. Se vocês observam lá, em Malaquias, essa interatividade. Diz o texto o seguinte: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Havia um compartilhamento.
um rasgar de coração, uma comunhão entre eles. E o Senhor atentava e ouvia, porque Deus se agrada quando vê os seus filhos em comunhão, interativos, vivendo a interatividade, a intercomunicação. Ele se alegra. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. E aí Deus começa a revelar que esse povo é o particular tesouro dele. Então houve no verso 16 interatividade e revelação. Quando o povo de Deus está em comunhão plena, quando o povo de Deus está vivendo um amor fraternal, Deus se revela de maneira inconfundível, revela a sua vontade, dá a esse povo a interpretação de como as coisas estão acontecendo aí fora. Porque nós temos o discernimento de Deus, nós temos a mente de Cristo. E a ideia aqui é que Deus sabe, Deus cuida dos seus. E também a ideia de que o Senhor mantém o registro dos nomes dos seus. E é tão antiga quanto o Êxodo, como está lá em Êxodo 32, 32, 33, Salmo 69, 8, 87, 6, Daniel 2, 1. Mas só Malaquias chama de memorial. Deus tem o registro dos fatos da sua soberana vontade. Deus tem o registro dos nomes daqueles que lhe são fiéis. Ele sabe todas as coisas, como ele também tem o registro daqueles que lhe dão as costas e não querem saber dele. Seu pensamento é que Deus não esquece de ninguém que crê. Ninguém que crê. Você e eu pecamos quando nós achamos que as pessoas lá fora, ímpias, que dão as costas para Deus, estão prosperando, estão crescendo, e há muitos que entram e saem de nossos templos, invejando aqueles que prosperam. Não, senhores, nós temos tudo, e aqueles que não têm a Cristo têm nada, absolutamente nada. E há uma declaração de profundo amor da parte de Deus no verso 17. Eles serão para mim um particular tesouro. Aqueles que estão em Cristo são a menina dos olhos de Deus. Aqueles que estão em Cristo, diz o apóstolo Paulo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. E há uma palavra segura do Senhor no verso 18. Vocês que estão aí, vocês que reclamaram, olhem aqueles que estão comigo, aqueles que creem em mim, aqueles que confiam em mim. Olha agora o que eu vou dizer a eles. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que nos serve. Senhores, há uma diferença gigantesca entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que não confiam no Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 17, ele diz: maldito o homem que confia no homem, ou seja, confia em si mesmo. Bendito o homem que confia no Senhor. O homem que confia no homem é como um deserto, não há vida lá. E o homem que confia no Senhor é como um oásis. É como um lugar onde há fecundidade, um lugar onde há vida, porque aqueles que confiam no Senhor têm a vida. E nós temos no verso 1 do capítulo 4, aqui o juízo do Senhor sobre os ímpios, os soberbos, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, orgulhosos, arrogantes, prepotentes e todos que cometem perversidade serão como restolho, palha queimada. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, queimarão completamente. Então nós estamos diante de duas situações, dois quadros. O primeiro quadro é a falta de confiança no Senhor, e o segundo quadro é a confiança no Senhor.
E aí, por último, nós temos as promessas de Deus que são infalíveis. As promessas que foram dadas ontem, naquele tempo histórico, mas que atravessou o tempo, porque a palavra de Deus subsiste eternamente e chegou até nós. E qual é a promessa? Aí as promessas começam a acontecer nos versos 2 até o 6. Mas para vós outros que temeis o meu nome, para vós outros que reverenciais o meu nome, para vós outros que estão diante de mim com temor e tremor, para vós outros que me amam, aí sim nascerá o sol da justiça. Os irmãos sabem que o sol da justiça é o Senhor Jesus Cristo. Porque todos aqueles que olham para o sol da justiça pela fé se tornam justos, são tornados justos. Por isso que Paulo diz que nós somos justificados pela graça mediante a fé, capítulo 5, verso 1 de Romanos. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação, porque Deus revelou a sua plena, perfeita justiça em Cristo. E quando nós cremos em Cristo, nós somos tornados justos, absolutamente justos, para viver uma vida de justiça, não de justiça própria, mas fundamentados na justiça de Cristo. Nós somos declarados justos para levarmos essa justiça a partir daqui, aos recantos mais longínquos desta terra, trazendo salvação. Quando a Bíblia diz que o justo por sua fé viverá, Romanos 1, 16, 17, o justo por sua fé viverá, significa que ele viu o sol da justiça, ele recebeu o sol da justiça, ele recebeu a Cristo como Salvador e Senhor. E aquele que recebeu a Cristo como Salvador e Senhor, como único mediador entre Deus e os homens, como aquele que nos conduz a Deus, como aquele que revela Deus a nós por meio do Espírito Santo, porque ele é a imagem visível do Deus invisível, esse sol da justiça traz salvação. E há uma vitória sobre os perversos. Essa vitória não é a vitória da guerra meramente humana, mas é a vitória pela guerra espiritual, é a vitória do Senhor. E fala no verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber os estatutos e juízos. Ele fala para lembrar da lei de Moisés. Eu fiquei pensando, refletindo, senhores, sobre essa preciosidade da lei de Moisés. E a lei de Moisés, ela trata de duas coisas fundamentais, que são a base da ética cristã, do relacionamento entre nós e Deus e uns com os outros. A lei de Moisés foi reduzida pelo Senhor Jesus em duas leis, a lei 1 e a lei 2. A primeira lei, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Primeira lei, amar a Deus. Diz João, belíssimo pensamento de João, belíssimo verso de João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que nos motiva a amar a Deus é porque ele nos amou primeiro. Esse povo de Malaquias não estava vivendo o amor de Deus, a não ser aqueles que estavam temendo o nome do Senhor, com quem o Senhor teve um relacionamento, com os quais o Senhor conversou. E a lei de Moisés então aponta para o amor de Deus por nós. E nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, alma e entendimento, com todas as nossas forças. E a segunda lei, amar o próximo como a nós mesmos. E isso nos revela a cruz. Se você vê a madeira principal é a madeira vertical, que está sustentada no chão, que é colocada no chão, fica ereta, e depois se coloca a horizontal.
A madeira horizontal é sustentada pela madeira vertical, ou seja, o amor que Deus tem por nós e o amor que devemos ter uns pelos outros, só pode ser conhecido, esses dois amores, quando nós conhecemos a Cristo. Quando cremos que quando Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. E quando Ele ressuscitou, quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitamos com Ele. E quando Ele foi assunto aos céus, nós fomos assuntos com Ele. E Ele está assentado nos lugares celestiais. E diz Paulo em Efésios 2,6 que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos que Deus vos ama, que vós deveis amar a Deus. Lembrai-vos da lei de Moisés, que devemos vos amar uns aos outros. Mas o que me impressiona também nesse texto é que ele converterá, os versos 5 e 6. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá, ele fará voltar da morte, referindo-se aqui à morte, voltar da morte, ressuscitar, voltar, retornar, ele vos converterá. A linguagem da crucificação de Cristo, a linguagem do novo nascimento, e ele vos converterá, o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu, quando olho para esse texto, eu lembro, senhores, do Monte da Transfiguração. Vocês lembram do Monte da Transfiguração? Quem estava lá no Monte da Transfiguração? Quem apareceu? Moisés, representando a lei. Quem apareceu depois? Elias, representando os profetas. Lei, profetas apontam para quem? Para aquele que estava transfigurado, o Senhor Jesus Cristo. E aqui no final do Antigo Testamento, nós temos o Elias, nós temos Moisés e o sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a vinda do profeta Elias e lembrar a lei de Moisés tem implicações impressionantes. Alguém disse que o coração é o lugar dos desejos, das emoções, das paixões, é o lugar de coragem. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele converterá o coração das gerações. Ele terminará com o conflito de gerações que nós estamos vivendo hoje. O futuro ministério do profeta que haveria de vir é descrito em termos de terminar com o conflito das gerações. Porque quando o jovem, o adolescente, olha para Cristo, e quando o idoso olha para Jesus, os dois não têm problemas de conflito. Não há conflito entre eles, porque os dois estão em Cristo. Eu quero concluir, em nome de Jesus. O prazer de Deus, senhores, é ter comunhão com os seus filhos, os redimidos em Jesus. Você é um redimido, uma redimida de Cristo nessa noite? Você tem certeza de que é uma filha de Deus, um filho de Deus? O Senhor Jesus disse, mas a todos, aliás, João diz, mas a todos quantos o receberam a quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Só pode ser filho de Deus aqueles que estão em Cristo. E é maravilhoso quando somos tornados filhos de Deus pela obra de Cristo na cruz, pelo seu sangue derramado, porque quando nós somos tornados filhos, nós somos de Deus duas vezes, por direito de criação, por direito de redenção. Os que não são filhos são de Deus por direito de criação, mas os que são filhos de Deus são de Deus duas vezes, por direito de criação, por direito de redenção. Vimos que o livro do profeta Malaquias inicia com a declaração de amor do Senhor pelo seu povo e termina também com uma declaração de amor pelo seu povo.
Deus nos ama, Deus ama você que está conosco nessa noite. Deus ama tanto você e a mim que deu seu Filho por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, com intensidade tal, que não tem linguagem humana para exprimir isso. Deus nos amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Atmani falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Deus transformou o seu Filho unigênito no Filho primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho, que deu a sua vida por nós. Ele é o irmão mais velho, não da parábola do filho pródigo, que se entristeceu com a volta do irmão perdido, mas ele é o filho mais velho, é o nosso irmão mais velho, que se alegra e faz festa no céu com aqueles que se convertem. Ou para aqueles que se convertem. Deus nos ama em Cristo. A todo instante Ele prova este amor. Não podemos deixar de reconhecer o grande amor de Deus que está em Cristo. Que tenhamos aprendido que há uma diferença cavalar, muita, entre o justo e o ímpio, entre o justo e o injusto, entre o crente e o incrédulo. De que o Senhor sempre estabelecerá a sua justiça na pessoa de Cristo. Foi isso que Paulo pregou aos filósofos gregos que estavam no Areópago em Atenas. Haverá um dia em que o Senhor determinará através que todos os homens serão julgados através do varão que Ele destinou, se referindo a Jesus Cristo. Está lá em Atos 17. Este texto de Malaquias mostrou a relevância de Javé, de Elias, de Moisés e o próprio Malaquias. Deus tem usado homens comuns para fazerem um trabalho extraordinário. Deus tem usado homens comuns para cumprirem a sua vontade. Deus tem usado homens comuns, mulheres, para que a sua palavra seja proclamada. E um desqualificado como eu, humanamente falando, pode ser usado para transmitir a palavra de Deus para o coração. Concluamos com os versos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias não morreu, ele ainda vai morrer. Isso dá um outro sermão. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Porque a palavra profética, a palavra de Deus, é para a conversão. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O homem é regenerado pela semente da palavra de Deus, conforme Pedro fala. A semente incorruptível. Eis que os enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A rejeição a Cristo é maldição, mas a conversão a Cristo é bênção. Concluamos com esses versos 5 e 6. É o Senhor agindo em amor e poderosamente para eliminar o conflito de gerações. Somente em Cristo podemos ser um. A única matemática em que 1 mais 1 é igual a 1 é a matemática do Evangelho. Nenhuma matemática 1 mais 1 são 1. Mas na matemática do Evangelho, pela obra da cruz, 1 mais 1 são 1. Se você quer ser um com o Senhor, se você quer ter a certeza da vida eterna, se você deseja crer na obra de Cristo na cruz, que a lei de Moisés aponta para Cristo, que o profeta Elias aponta para Cristo,
Se você quer olhar para Jesus e crer nele e ter vida nele, essa noite é uma oportunidade para você. Vamos ficar em pé, por favor. Estamos encerrando.